Vamos lá, pessoal, então a gente vai estar falando aí de mais uma aula. Vai estar pegando aí o capítulo 23, certo? Que aí o título do capítulo é relacionado aos guindastes, né? Fala basicamente de forças, aplicações da força. Então, primeiramente, vamos falar das polias. Beleza? Então, quando eu falo de uma polia, eu tenho que falar aí de dois tipos, basicamente. As polias ou roldanas, né? Mesma coisa, chamadas de fixas ou aquelas chamadas de móveis. O que são polias fixas? Vou colocar aqui no esquema. Você tem uma força, né? Isso aqui gira. Você fazendo força, você puxa essa corda e esse bloco sobe. Se você for soltando, esse bloco desce. Então isso é uma polia fixa. Polia fixa porque ela está presa, né? Ela está fixada em algum ponto. Ela não tem movimento ali, por exemplo, de translação. Ela só gira. Então isso aqui é uma polia fixa. Grande característica das polias fixas são o seguinte. Nessas polias, a força necessária é igual ao peso. Então essa polia, ela só direciona a força. Então aqui eu falo que força é igual a peso. Se eu falo que esse cara aqui tem um peso P, então força é igual a peso direto. Então a polia fixa, ela só direciona a força. Ela não diminui a força necessária para a realização de uma atividade. Agora a móvel é mais legal. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a polia móvel. Então essa é uma estrutura de uma polia móvel. O que a gente consegue reparar? Essa polia ela é fixa, né? Ela não se mexe. Agora essa aqui se mexe, ela vai para cima e para baixo. Essa polia aqui ela é móvel, certo? Então qual é a grande vantagem da polia móvel? Diminui a força necessária para realizar uma atividade. Pô, como assim, ó? Seguinte forma, a força necessária, aqui é o peso, ela será igual a peso dividido por 2 elevado a n. O que seria esse 2 elevado a n? Cada polia móvel que você coloca, divide o peso por 2. Então, por exemplo, se o peso é 200 newtons, só tem uma móvel, só conta as móveis, eu não conto a fixa. Então, eu vou dividir por 2. Se você colocar 2 móveis, vai dividir por 4. Se colocar 3 móveis, divide por 8. Entendeu? 4 móveis, divide por 16. Porque vai dividindo cada vez mais por 2. Então, esse é o N. N aqui é o número de polias móveis. Não coloquem as fixas. São só as móveis. Aqui no caso, o N igual a 1. Essa aqui não conta, tá? Sempre tem uma fixa associada aí no meu esquema de polias móveis. Pelo menos uma fixa. Tranquilo? Então, se eu for colocar um exemplo, né? Vou colocar um exemplo aqui. Então, olha aí. Consigo perceber.
tem uma força, para cá eu tenho um peso. Só que a gente sabe que peso e massa são coisas diferentes, eles têm uma relação, mas não é a mesma coisa. Peso é massa vezes gravidade. Como ele não deu a massa, vamos colocar que, como ele não deu a gravidade, vamos colocar que ele é 10. Então aqui, ó, massa 10, gravidade 10. Então o peso está dando de 100 newtons, beleza? Achei o peso desse bloco. Então o peso aqui é de 100 newtons. Agora eu vou relacionar com a força. Então, ó, força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. Quantas polias móveis eu tenho? Uma, duas. Essa aqui não conta, essa aqui é fixa. Uma, duas. Então, n igual a 2. Então, peso é igual a 100 dividido por 2 elevado a 2. 100 dividido por 4, isso dá 25 newtons, beleza? 25 newtons é a resposta desse exemplo. Vamos partir para o próximo tópico. Vamos lá. Agora a gente vai falar de torque. Beleza? O que é o nosso torque? Então, o torque está associado à aplicação de uma força que provoca giro em um corpo, beleza? Então, quando eu falo de torque, eu tenho uma formulazinha importante. Qual é essa formulazinha? Ó? Torque, que é a letra grega, esse parece um T, é igual a força vezes a distância, que muitas vezes é chamado de R, vezes o seno de θ. Então é o seguinte, ó, força aqui é a distância até o apoio beleza? E esse cara é o torque, tranquilo? Então temos essas grandezas aí sendo relacionadas, beleza? Vou colocar um exemplo prático disso aí. Então, o exemplo é o seguinte. Se eu tiver você tem aqui, né, sextavado, que é você vai usar uma chave para estar girando. Imagina aqui como se é na cabeça aqui de um parafuso. Você vai estar usando uma chave, que eu vou representar de uma outra cor aqui. Então você tem. Certo? Imagine que isso aqui é como se fosse uma chave que você quer girar. Beleza? Se você quiser fazer a aplicação da força, você vai aplicar ela onde? Para facilitar o seu giro. Vai aplicar ela no ponto 1, no ponto 2 ou no ponto 3. Melhor opção nesse caso é você aplicar no ponto 3. Quanto mais distante do ponto de apoio, mais eficaz, mais eficiente é essa força para o giro. Beleza? Então seria no ponto 3. Outra coisa, de preferência um ângulo de 90 graus, certo? Porque tem esse seno aqui, né? Seno de θ. Então, se você inclinar essa força, vai ter que jogar o ângulo aqui dentro. Beleza? Então essa aí é a nosso exemplo prático. Ou então outra coisa, por que a maçaneta da porta é colocada na extremidade que não está presa? Justamente por isso, quanto maior a distância até o apoio, menos força é necessária para fazer o movimento. Beleza? Então entreguem já, preparem essa atividade, façam da semana passada e já entreguem esses exercícios aí desse capítulo, pelo menos até a questão número 10. Beleza? Por estar corrigindo aí tudo já num pacotão aí na próxima aula. Valeu?
Aquele abraço a todos aí e continue estudando, tá?